Boa tarde, amigos patriotas. Venho aqui rapidamente deixar algumas informações pertinentes, informar que hoje, especialmente, nós não teremos o Crônicas de Alegrete, ocorreu na data de ontem, conforme a gente publicou nas redes sociais, e fazer algumas informações importantes que é fundamental que os patriotas tenham conhecimento. O senhor Flávio Dino, que agora recentemente foi referendado pelo STF para assumir um cargo, foi referendado no Senado para assumir um cargo no STF, salvo o meu juízo, mas entendo eu que ele não obtém, como vários outros também não, isso é verdade, notável saber jurídico. É importante que a gente entenda que o notável saber jurídico é aquela pessoa que é referência em determinado assunto. Quando a gente vai falar, por exemplo, de direito constitucional, imediatamente vem à cabeça da pessoa um Ives Granda na vida, alguém nesse patamar tem um notável saber jurídico. Ele foi um juiz, tem uma carreira acadêmica, tem um mestrado, tem um doutorado, mas ele nunca foi referência na questão jurídica, em especial na área constitucional. A questão da conduta ilibada também a gente tem que fazer algumas questões, uma análise bem pormenorizada, porque a gente vê um político que responde vários processos por improbidade administrativa, é fato que ele não foi condenado ainda, mas ele responde, inclusive, por todos os escândalos que ocorreram no Nordeste com relação à gestão da pandemia e à compra de equipamentos superfaturados, dispensa de licitação, enfim, tudo que a gente sabe que ocorreu. Ele foi um ministro que acabou sumindo com as imagens dos acontecimentos de 8 de janeiro. Falou recentemente que ele tem menos medo de narcotraficante do que de bolsonarista. Foi senador, é senador, né? Foi deputado federal, foi governador, ou seja, ele tem uma carreira política, não uma carreira jurídica. E também a gente sabe que agora recentemente, contrariando a Constituição, ele faltou a 2 convocações na Comissão de Segurança Pública. Então, a gente falar que uma pessoa com esse histórico tem uma conduta ilibada é extremamente preocupante quando a gente fala de uma Suprema Corte que é algo tão superior, que eu digo, a essas questúnculas de origem partidária, política, e principalmente por se tratar alguém que defende um regime como o regime comunista, que é responsável por mais de 50 milhões de mortos mundo afora. E isso não sou eu que estou dizendo, o próprio Lula agora recentemente reconheceu que pela primeira vez na história do Brasil eles conseguiram indicar um ministro comunista para a Suprema Corte. E para comemorar tudo isso, agora ele já combinou com o Barroso de fazer uma grande festa entre eles e os ministros do STF na casa do Barroso para comemorar as vitórias de um final de ano. O Lula liberou somente 10 bilhões de emendas agora nos últimos 2 dias antes da sabatina do Dino. As emendas de relatoria, né, o orçamento secreto dito no governo anterior, no governo do presidente Bolsonaro, agora foi trocado de orçamento secreto para emenda PIX. E foram liberados 10 bilhões do seu dinheiro para comprar voto a favor do Flávio Dino. Também, para quem não acreditava, a Janja já havia dito, né, recentemente que o Dino iria para o STF para prender o presidente Bolsonaro. Para quem não sabe, agora aquele processo da gestão da pandemia, daquela CPI, de todo aquele circo que ocorreu, vai para as mãos do seu Flávio Dino. Agora ele terá a oportunidade de julgar esse processo. Então, a gente sabe que tudo de pior, né, que pode vir com tudo isso.
Outra questão importante da gente falar aqui é que o senhor Lula está disposto a criar mais um ministério. Para quem já perdeu as contas, são 38 ministérios, 15 a mais do governo Bolsonaro, e ele pretende criar mais um para atender aos pedidos sedentos do Centrão por mais cargos. E ainda ironizou dizendo que o Brasil tem muito poucos ministérios, que deve ser criados mais ministérios, porque ele acha que são poucos ministros para atender a todo o acervo de siglas partidárias que ele está tendo à disposição dele. Outra questão relacionada ao Senado, que pelo menos alguma coisa a gente tem que comemorar, né? O Senado derrubou o veto do senhor presidente Lula ao marco temporal, que demarcava as terras indígenas, inclusive todo aquele problema que se criou de famílias, gados morrendo lá no Pará, se não me falha a memória, está suspenso por uma decisão liminar do Nunes Marques, o ministro Nunes Marques. E agora a lei que determina o marco temporal, o Lula vetou, e agora o Senado derrubou o veto, e o Lula já disse que deverá recorrer ao STF, e aí talvez vá dar a ruptura entre o poder legislativo e o poder judiciário, porque acredito que o legislativo não vai permitir que o judiciário passe a legislar. Também é importante, os deputados derrubaram também o veto do Lula à desoneração da folha de pagamento de mais de 17 setores, que seria responsável por mais de 4 milhões de empregos que seriam perdidos em função dessa atitude do presidente Lula, e também ele já disse que irá recorrer ao STF. Provavelmente essa jantinha que vai ocorrer lá será para tratar desses assuntos. Outra coisa que foi interessante, que houve uma grande discussão, em especial os senadores da Bahia, no Senado, foi referente às urnas do Barroso, né? Parece que comprovaram algumas questões lá dentro do Senado, não foi um mortal como eu que estou inventando isso, que há indícios fortes de fraude, inclusive não só para presidente da República, como também para o governador. Como o ACM Neto foi prejudicado nessa história, é um grande líder do Centrão, eu acredito que talvez possa mexer em alguma coisa por aí. Mas, é como eu digo, hoje é proibido falar sobre isso, então eu não vou me ater muito a isso. É só importante que vocês procurem aí nas redes sociais um vídeo do Senado que trata sobre esse assunto, um debate dentro do Senado, com relatórios emitidos pelo TSE, aonde eles estão dizendo que houve fraude escancarada na Bahia com relação às eleições para presidente e para governador. Outra informação importante para vocês, que a mídia não mostra, é que a União Europeia sacramentou que a picadinha do Covid aí, também é proibido falar, né? Ela nunca foi para prevenção de contágio, ela nunca se prestou a isso. A venda da imunização e de evitar que o contágio, isso está sacramentado. A União Europeia, inclusive, fez os órgãos, né, de saúde da União Europeia fizeram duras críticas, inclusive a probabilidade aí de que se há mais um novo levante sobre essa questão bastante atabalhoada, né, que está mexendo muito com a vida das pessoas, e que agora parece que todos os tratamentos que até então eram condenados estão sendo provadas a eficácia cientificamente. É importante que se diga que essa decisão da União Europeia foi baseada na ciência, antes que a gente possa ser criticado aí por ser contra a ciência, né, ou algo do gênero. E para encerrar, no nosso grande Alegrete, mais uma das trapalhadas do MDB no Alegrete. Eu recebi hoje estarrecida a informação através da imprensa, de um jornalista que me encaminhou por WhatsApp, que o MDB requisitou
o cargo da Coordenadoria Regional de Saúde, que ocupava pela competente enfermeira Hayley, que inclusive da última vez que tentaram mexer com ela, houve uma mobilização intensa de prefeitos e secretários de saúde da região. Ou seja, se trocou uma pessoa técnica para pôr uma pessoa política. Agora, a secretária Araceli, que pelo visto vai acabar saindo da Secretaria de Saúde pelas trapalhadas que tem feito por lá, agora vai ser premiada, vai coordenar todas as secretarias de saúde para expandir esse case de sucesso, só que não, né? No Alegrete e para toda a região também. Então a gente está vendo como é a forma do MDB de ser aqui no nosso município. A gente vê pelos secretários, se tiver 1 ou 2 técnicos é muito. Há essa dança das cadeiras. Agora já está se cogitando que um dos 3 secretários, aqueles que já andaram por todas as secretarias, só não estiveram na saúde ainda. Talvez esses apadrinhados vão ser removidos para a saúde agora, para tentar acabar com tudo que a gente sabe que tem sido feito nesse Alegrete, de tanta falta de experiência, falta de técnica, falta de comprometimento com a população, e que a gente espera que isso tudo seja um debate aprofundado mais adiante. Hoje eu não vou entrar nesse mérito aí porque uma questão ética pelo Conselho Municipal de Educação, mas eu tive visitando uma escola aí e olha, a realidade que a imprensa tem mostrado é completamente diferente. Os pais denunciando, nos pedindo para que fôssemos até o local desesperados, e realmente o que vimos, o que registramos, o que fizemos de foto preocupa muito e mostra o que a gente está vendo. Mas daqui uns dias eu devo fazer uma reportagem aí sobre as paradas de ônibus de Alegrete. A gente está vendo, estão fazendo a tal estação tubo aqui, uma das melhores paradas de ônibus que tinha aqui no terminal de ônibus, porque ali tem visibilidade, todo mundo enxerga, né? Que é esse o foco da gestão do MDB. Enquanto isso, nos bairros as paradas estão podendo cair por cima da cabeça das pessoas, mas ali, infelizmente, nos bairros as pessoas não enxergam, né? Não tem a visibilidade que a administração quer ver. Tá bem, gente? Então vou deixar esse rápido recado para vocês aí. Fiquem com Deus, um ótimo final de semana a todos, e que Deus, Nosso Senhor, nos acompanhe e nos abençoe, que nós vamos precisar muito dele nesses próximos anos.